O agente secreto do Wagner Moura é o meu pai? Afinal, ambos são pernambucanos, o personagem do filme e o meu pai. Ambos têm muitas histórias em Recife, até porque o filme é todo filmado em Recife. Ambos buscavam documentação sobre a mãe morta ou desaparecida, o personagem do filme num arquivo e o meu pai no cemitério da cidade. Ambos foram perseguidos na ditadura e em Recife. O personagem do filme por um civil empoderado pelos desmandos da época ditatorial e o meu pai pela polícia política mesmo. Ambos eram professores universitários ali na década de 70. O personagem do filme na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e o meu pai na UF, a Universidade Federal Fluminense. Embora meu pai também tenha estudado na Universidade Federal de Pernambuco. Pessoal, embora eu ache que o Kleber Mendonça Filho não tenha se inspirado em nada do meu pai, na verdade é mais provável que ele nem conheça a história do meu pai, as coincidências ainda assim são incríveis com esse filme, que por sinal, domingo agora, dia 11 de janeiro, está concorrendo em 3 categorias no Globo de Ouro. Sim, o Golden Globes, o mesmo Globo de Ouro que finalmente entregou o prêmio de melhor atriz de drama para uma brasileira, que foi a Fernanda Torres, ano passado, com o filme Ainda Estou Aqui. Agora, o Agente Secreto está concorrendo com 3 categorias. Quais são? Melhor ator de drama para o Wagner Moura. Também, melhor filme estrangeiro, melhor filme de língua não inglesa. E, veja só, está concorrendo na categoria máxima de melhor filme daquele ano. Portanto, filmaço que nós vamos destrinchar aqui e no final, vocês têm que ficar até o final, eu vou mostrar as coincidências com a história do meu pai. Então, vem comigo! O Kleber Mendonça Filho, que por sinal dirigiu o filme Bacurau, e Bacurau tem um vídeo aqui nesse canal, vou deixar o link aqui em cima e vou deixar o link aqui embaixo, ele é um diretor apaixonado pela história do cinema, pela história dos filmes, mas também dos cinemas físicos, esses cinemas de rua que vocês conhecem, que viraram farmácia, que viraram igreja, que viraram bingo e depois fecharam o bingo e voltaram a ser igreja de novo, tá? Tanto é que o Kleber tem um documentário chamado Retratos Fantasmas, que são sobre os cinemas de rua de Recife. E essa é uma das razões para que o Cine São Luís, lá de Recife, seja um dos personagens desse filme. Na verdade, gente, a cidade de Recife, a cultura de Recife, as suas lendas são personagens desse filme e a gente vai entender por quê. Bom, o Agente Secreto, ele conta a história do Armando, que é vivido pelo Wagner Moura, e que é uma pessoa que está voltando para Recife em 1977, plena ditadura militar brasileira, para buscar o filho e descobrir documentos sobre sua mãe, a qual ele só sabe o nome. É um homem em busca do passado, a identidade da mãe e o que ele não viveu com essa mãe, em busca do futuro, o filho e o que ele quer viver com esse filho, mas ele é perseguido pelo presente sinistro daquele Brasil. Um presente que poderia destruir aqueles 3 tempos históricos da sua vida. Um presente que fazia ele correr contra o tempo em busca do passado e do futuro para fugir do Brasil. E ele estava ali, gente, na boca de fugir do Brasil com um passaporte falso. Armando tinha o codinome de Marcelo. Ele se apresentava como Marcelo certamente porque estava sendo perseguido. Mas ele não era um guerrilheiro ou mesmo apenas um militante político de esquerda como meu pai era. Ele era uma pessoa aparentemente sem filiação partidária, por exemplo, com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, sem luta política, apenas um professor universitário descontente com os rumos autoritários e até simplesmente visando o lucro de alguns empresários que a universidade pública estava tomando. Até porque os reitores que eram escolhidos para gerenciar as universidades eram obviamente aliados com o governo militar. Mas ainda assim ele estava correndo perigo, porque numa ditadura as coisas fogem mais do controle do que numa situação normal elas já fogem. Pessoas se sentem autorizadas a perseguirem outras pessoas, mesmo que elas não sejam realmente militantes, filiados a algum partido. Fazendo uma luta armada
ou uma luta pacífica clandestina. Era o caso do Armando Marcelo, que estava jurado de morte por um civil. O cara não era militar, era um civil que era um grande empresário. Alguém que se achava o dono do mundo justamente por ser rico. Tinha planos para as pesquisas científicas da universidade que viessem a favorecer suas empresas e que se sentia ainda mais autorizado a fazer o que quisesse como dono do mundo porque estava vivendo numa situação ditatorial em que suas práticas e visões políticas eram muito próximas dos donos do poder, os militares. E isso é legal, gente, porque desloca essa narrativa da ditadura brasileira de militantes políticos perseguidos pelos militares para pessoas não ligadas diretamente com política, pessoas normais, também se ferrando na mão até mesmo dos civis que eram donos do poder, em conluio com esses militares. Até porque se vocês forem pensar em outros filmes brasileiros que são ambientados na ditadura militar brasileira, por exemplo, a gente tem O Que É Isso, Companheiro?, que são militantes políticos, inclusive de luta armada, que estão sendo perseguidos pela ditadura. Ou mesmo quando você pega o Ainda Estou Aqui, que conta a história do ex-deputado Rubens Paiva, mas percebam, ele era ex-deputado. Naquele momento, como ele tinha sido cassado, ele estava trabalhando como advogado, ele não era mais político. Mas ele foi perseguido pelas forças da ditadura, por militares. Então, ainda assim, tem um diálogo com Que É Isso, Companheiro? Ou mesmo aquele filme super bonito, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que é pela perspectiva de uma criança. É um menino que está sem o pai e a mãe, porque o pai e a mãe tiveram que fugir. Então ele está morando na casa dos avós, está passando um ano ali com os avós e ele não entende o que está acontecendo. Os avós disseram que os pais saíram de férias. Mas ainda assim a gente sabe que aquele pai e aquela mãe que a gente não vê no filme, eles são militantes políticos que também estão sendo perseguidos por militares, pelas forças da ditadura. Então, o que é legal do Agente Secreto é que finalmente, primeiro desloca o espaço físico da narrativa. Não é mais no Rio de Janeiro, não é mais em São Paulo, como era no Que É Isso, Companheiro, ou como era no Ainda Estou Aqui, ou como era o Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Desloca desse centro para uma área mais periférica, que é justamente o Nordeste. Então, isso já é interessante. Porque mostra que a ditadura militar não estava só afetando uma área do país, está afetando o país como um todo. E o melhor é que mostra que não eram só agentes militares que estavam perseguindo pessoas. E pessoas normais, eu adoro falar normais, como se meu pai não fosse normal, né? Mas pessoas normais, ou seja, que não estavam filiadas a nenhum partido clandestino de esquerda, até porque na época da ditadura só existiam 2 partidos permitidos, né? A Arena, que era o partido mega de direita, e o MDB, que era o partido, como é que eu posso dizer? Era uma oposição consentida. Então, qualquer partido verdadeiramente de esquerda era ilegal. Estava funcionando de forma ilegal na clandestinidade, porque só existiam 2 partidos. Sobretudo o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que já tinha sido colocado na ilegalidade tempos antes, anos antes. Mas então, finalmente um filme mostrando que não são só essas pessoas ligadas a partidos clandestinos, fazendo luta política, que estavam se ferrando na ditadura militar brasileira. Pessoas normais também estavam sendo perseguidas, e não só por militares, mas também por civis que estavam empoderados a fazer o que quisessem, justamente porque estavam associados com esses donos do poder. Se hoje em dia a gente já tem muita gente empoderada a fazer o que bem entende, e vocês sabem de tudo isso que eu estou falando, vocês imaginem naquela época, que a imprensa não podia nem noticiar grande parte do que acontecia. E é por isso, gente, que tem muitos pesquisadores que falam em ditadura civil-militar do Brasil, de 64 a 85. Não falam só ditadura militar brasileira, falam em ditadura civil-militar. Porque muitos civis deram apoio e também formaram a base dessa sociedade autoritária. E a gente tem que começar a escavucar isso e dar nome aos bois. Inclusive mostrar como muitos civis se beneficiaram financeiramente de vários contratos e corrupções que aconteciam, sim, na época da ditadura militar.
Mas a melhor coisa do filme, gente, é a velhinha Dona Sebastiana, que é interpretada pela Tânia Maria. A Tânia, que era uma senhorinha costureira lá de Palheiras, do Rio Grande do Norte, e conheceu o Kleber quando ele buscava figurantes na região para filmar Bacurau. Ela se destacou em Bacurau, uma senhora, gente, que nunca foi atriz, e agora ela é um personagem importante em O Agente Secreto. Gente, a Tânia é ótima e ela tá amando a fama e desejando novos filmes. Dá só uma olhada nisso. Um desejo. Que filme? Vê muito filme por ganhar dinheiro. Um medo. De não ser convidada. Um vício. Eita, não tenho. Um arrependimento. De não ter deixado de fumar antes. Um sonho que você tem medo de não realizar. De não ir pra Oscar. Uma palavra que te define. Extrovertida. Olha, vai ser incrível se ela puder ir ao Oscar, caso o filme venha a ser indicado mesmo. Mas, por enquanto, vamos torcer nessas 3 categorias do Globo de Ouro de domingo, tá? Pois bem, Dona Sebastiana está ligada a uma rede de pessoas que ajudam os perseguidos políticos ali em Recife. É uma senhorinha franzina e simples, acima de qualquer suspeita. Mas tem um prédio com alguns apartamentos que funcionam como esconderijo temporário de algumas pessoas normalmente de esquerda. É um ambiente de desterrados, de indesejados, de fugitivos. Inclusive tem um casal de Angola que estava fugindo da Guerra Civil. E quando o Armando Marcelo pergunta para a senhora angolana: "E como é que tá lá?" É até engraçado, gente, porque ela fala: "Ih, você tá com tempo?" Porque a situação de Angola estava muito difícil. Mas o auge, gente, é o gato de 2 cabeças. Um gato indesejado, como todos eles ali, mas que com Sebastiana ele encontrou abrigo. Ele é o único do abrigo que não é temporário, ele vai ficar para sempre. Mas também tem o rapaz que é gay e a família não aceita. Tem a mulher desquitada com a filha pequena para criar e outros tantos que já passaram por lá procurando ajuda. Até me lembra, gente, de um livro que eu li quando era criança que se chama O Pintinho que Nasceu Quadrado. E eu comprei agora para os meus filhos lerem também. Esse pintinho, gente, que foi expulso do galinheiro e teve que sair de lá com a sua mãe, que não aceitou abandoná-lo, acabou encontrando uma comunidade igual a essa da Dona Sebastiana. Olha só, tinha uma girafa em forma de espiral, um macaco em forma de círculo, verdadeiros gatos de 2 cabeças, pessoal. Por sinal, meu gato está aqui. Verdadeiros gatos de 2 cabeças. E é interessante que normalmente em filmes a gente vê gente muito bonita. E ali no Agente Secreto, quem se destaca em beleza é só o Wagner Moura. Tem o Gabriel Leone, que é um matador de aluguel, que é descrito como rapagão no filme, e até porque de fato ele se destaca, é um rapagão mesmo. E a Maria Fernanda Cândido, que tem essa beleza clássica de senhora rica da elite branca, que está tentando justamente ajudar o Wagner Moura, né, o Armando, a fugir do Brasil com o passaporte falso. Ajudando ele e o filho dele, né? Precisam de 2 passaportes falsos. O resto das pessoas são simples em aparência, como nós, gente. Até porque eu não sei se vocês sabem, mas as belezas que a gente costuma ver no cinema e na televisão, elas são raras no mundo real. E elas ainda por cima vão justamente investindo em melhorar a aparência rumo a um determinado padrão para continuarem nessa indústria. Mas ali, gente, o Kleber Mendonça Filho, ele não queria isso. Ele queria os pintinhos que nasceram quadrados. Por exemplo, o ator João Vitor Silva, que faz um dos abrigados por Dona Sebastiana, gente, ele já tinha participado quando criança como Pedrinho no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um garoto lindo, ele tinha o rosto lindinho e é bonito até hoje em dia, com os dentes perfeitos. Mas olhem aqui como estão os dentes dele no filme O Agente Secreto. Uma gengiva enorme, os dentes tortos e ainda tem uma ponta quebrada. Dona Sebastiana, baixinha, magrinha, velhinha. O frentista do posto de gasolina, onde tem um morto largado com papelão em cima, o cara tem uma barriga enorme que fica bem à mostra. E o sogro do Armando também. As funcionárias do cartório que o Armando foi brevemente alocado só para achar os documentos da mãe, também são pessoas muito simples que não chamam a atenção pela aparência. São gente como a gente. E a gente chama isso de corporalidade do preconceito, né? Porque o corpo é um marcador de desigualdade social que você raramente consegue mudar.
E nisso a gente está falando de racismo e colorismo, de gordofobia, de homofobia, quando a pessoa não tem como ser discreta e fora do meio, de transfobia, de capacitismo e preconceito com pessoas portadoras de deficiência. E até de preconceito de gênero contra a moça branca e bonita, mas que era desquitada com filha pequena para cuidar. Dona Sebastiana tem um linguajar de senhorinha simples mesmo, muito humana e ligada ao respeito de todas as diferenças. Mas a sua fala, ela está muito ligada à sua idade e à sua simplicidade. Ela falando do rapaz gay ou da moça desquitada, gente, é muito engraçado. O barato da Dona Sebastiana é que ela também é alguém de esquerda das antigas, que no passado também já teve que ser clandestina e já foi perseguida, mas na Itália, lutando contra o fascismo e o nazismo da Segunda Guerra Mundial. Olha que incrível, uma heroína escondida por baixo de uma simples senhorinha. Conheceu um italiano na década de 40, foi para lá, teve uma filha com ele e lá lutou contra o fascismo. Inclusive é incrível porque ela fala que fez 3 coisas lá, mas que ela não pode falar o que foi, mas que ela fez porque ela teve que fazer. E esse mistério todo do filme é incrível porque ele traz o clima da época. Por mais que para você hoje pareça estranho hoje em dia ver todo esse mistério não solucionado no filme. Às vezes as pessoas saem do cinema e ficam assim, gente, várias coisas que não foram solucionadas. Aí ficam achando que o filme é ruim, mas na verdade o que o filme está querendo fazer é trazer justamente o clima da época. Por quê? Vamos lá. Naquela época, gente, por medo de ser perseguido, as coisas eram ditas de forma cifrada mesmo, velada mesmo. Você nunca sabia se aquela pessoa tinha, na verdade, uma identidade secreta que estava conversando com você, se estava sendo perseguido ou se era até um agente escondido, um infiltrado. Isso é um clima que meu pai e minha mãe vivem até hoje quando lembram do passado. Até hoje, eles suspeitam de um ou outro que pudesse ser um agente infiltrado ali entre eles. E é por isso que, se você parar para pensar, a gente nem sabe quem é o agente secreto do filme. É o Wagner Moura? Não, para mim ele é só um perseguido. Para mim ele não é o agente secreto. É Dona Sebastiana, senhorinha? É, faz mais sentido. É a Maria Fernanda Cândido, que está tentando ajudar o Wagner Moura a fugir do país com o filho e está bolando lá os passaportes falsos? Mais provável ainda. E é justamente por isso que você e ninguém sabe quais são as 3 coisas que Dona Sebastiana fez na Itália e que ela não pode dizer, mas que ela fez porque ela tinha que fazer. A única coisa que você pode fazer é imaginar. Será que ela teve que se infiltrar entre fascistas para entregá-los? Ou para ela mesma matá-los? Será que foram envenenados por ela? Será que ela matou com tiros? Ou será que ela não matou ninguém? E nem entregou ninguém? Mas será que ela teve que se prostituir? Será que ela teve que transar com esses fascistas para conseguir informações importantes? Será que ela teve que esconder perseguidos em casa? Teve que subornar alguém? Nós não sabemos, mas ela fez 3 coisas. E fez porque tinha que fazer. E é ótimo justamente porque se você não vai falar o que você fez, por que você trouxe esse assunto à baila, então? É justamente coisa de velho mesmo, gente, é surreal demais, é uma fauna incrível que o filme traz. A ação política da Dona Sebastiana é mais de coração, mais até de raiz do cristianismo, do que de ação partidária. Ela não tem linguajar partidário, não fala de marxismo, de revolução, de ir contra a ditadura, mas ela abriga e alimenta essas pessoas em casa. Dona Sebastiana tem um coração mais de Padre Júlio Lancelotti do que de militante política. Se auxiliar todos os pintinhos que nasceram quadrados, todos os gatos de 2 cabeças, todos os rapazes de dentes feios. E esse mistério do filme se mescla com o trabalho do historiador também, que nunca tem todos os documentos e informações do passado. O historiador tem algumas informações, mas muitas brechas entre elas, que ele vai tentando preencher. E nesse sentido que o Kleber mistura a década de 70 com um tempo mais recente, mais próximo do hoje. As entrevistas que a Maria Fernanda Cândido grava com o Armando Marcelo estão em um arquivo público que 2 historiadoras estão transcrevendo e pesquisando. São elas que estão tentando montar o quebra-cabeça da história do Armando, mas faltam peças.
E agora, gente, vem um momento de spoiler. Se você quiser ir embora, este é o seu momento para você ir embora. Essas peças que faltam como falta a gente saber quem é o agente secreto exatamente. E as 3 coisas que Dona Sebastiana fez. E até mesmo quem matou o Armando. Sim, Armando morreu, foi assassinado, não conseguiu fugir a tempo do país com o filho dele. E a gente nem sabe se foi o matador de aluguel que o empresário malvadão contratou, mas que subcontratou outro sujeito para matar o Armando. Terá sido o subcontratado do matador? Ou será que foi o próprio matador original? Ou será que foi o delegado que perdeu seus melhores policiais assassinados naquela lambança toda? O que não faltava era gente para matar o Armando. Por sinal, essa sequência final do filme é ótima, ótima. E é o único momento também de violência que você vê assim. Mas assim, é o único momento, mas a violência é brutal, tá? Não vai assistir com criança não, pelo amor de Deus, que os tiros ali pegam de um jeito que o Kleber resolveu mostrar como é que é de verdade essa história de ficar brincando de arminha, tá? Mas a sequência é ótima, ótima. Com uma trilha sonora perfeita, momentos em dia auge do filme. Então, assim, o filme não mostra como o Armando morreu, nem quem matou o Armando. Não dá pra saber. Porque as historiadoras só sabem o que elas veem pelos recortes dos jornais. O corpo morto do Armando e a legenda dizendo que foi assassinado. Só isso. Até porque, gente, os jornais da época não podiam noticiar muita coisa que estava acontecendo ali naquele submundo. E é daí que surge a parte mais bizarra do filme, gente. A perna cabeluda. Isso era uma lenda do Recife, gente, que vinha escrita como notícias engraçadas nos jornais. Justamente porque, às vezes, os jornais eram censurados e tinham que preencher o espaço com alguma coisa. Então vinham histórias bizarras de uma perna cabeluda, sem o corpo mesmo, é só a perna, atacar as pessoas nas ruas e praças de noite. E como Kleber Mendonça é cinéfilo, ele fez a cena do ataque da perna cabeluda como um filme de terror trash da década de 70. E, gente, é hilário porque é bizarro demais. Esse momento eu ri alto, porque assim... Não, sério, uma perna cabeluda pulando e atingindo a cara das pessoas, entrando dentro de carro, fazendo desgraça. Gente, é maravilhoso. Tirando o sangue dos outros, abrindo as tripas dos outros. É maravilhoso, gente. Eu lembrei até daquele filme Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python, em que tinha um coelhinho fofinho. Nesse caso, ele era fofinho, coelhinho fofinho, branquinho. E aí, se você dissesse alguma coisa errada, o coelho te atacava no pescoço e destruía, ele arrancava a sua cabeça fora. E era um negócio tosco, tão tosco quanto a perna cabeluda, tá certo? Que sai matando, sai fazendo, sai acontecendo. Por sinal, gente, o Kleber faz essa perna cabeluda, que tem tudo a ver com esse preenchimento de espaço diante da censura da época, entrar numa narrativa dos assassinatos corriqueiros da época da ditadura, que nem eram investigados direito. E também os tubarões de Recife. Como vocês sabem, não é de hoje que os tubarões ameaçam as praias daquela cidade. Embora tenham, sim, algumas praias que são mais perigosas do que outras, tá? Pois bem, um tubarão apareceu com uma perna cabeluda dentro da barriga e foi levado para a universidade para ser estudado. Mas como tinha uma perna humana dentro do tubarão, os professores da universidade foram chamar o delegado e os policiais para que eles viessem ver aquilo dali, né? Afinal de contas, é parte do corpo de alguém. Alguém morreu. Aquilo tem que ser investigado, né? E isso se mistura com a lenda da perna cabeluda, mas nada mais é do que um pedaço de um corpo que matadores de aluguel, que por vezes eram policiais também, ou policiais aposentados, jogaram em um rio da cidade que desembocou no mar e o tubarão comeu um pedaço. E, para que a pessoa não seja identificada, o delegado e os policiais precisaram ir no necrotério, roubar a perna e jogar fora de novo. Esse morto nem era o Armando, gente, era um estudante qualquer como tantos outros que sumiram. Vocês estão vendo como a história e a cultura de Recife vão se misturando com a história da ditadura de um jeito cheio de mistérios, de buracos, de coisas incompreensíveis que você tem que ficar montando o quebra-cabeça exatamente como era na época, que não tinha imprensa livre,
não tinha judiciário livre, a polícia estava toda corrompida, e olha que a gente nem sabe se isso melhorou muito, né? Todo mundo com medo, até da própria sombra, sem saber o que podia dizer para outra pessoa. Era um pisar em ovos no escuro. Além disso, o Tubarão também se relaciona com outro filme da década de 70, o filme Tubarão, que tem aquela famosa trilha. Taran, taran, tan, 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 tan. O filho do Armando, Marcelo, era louco por esse filme, o que se conecta demais com o Cine São Luís, que o avô dele trabalhava como projetista, e com os tubarões de Recife, e com a perna cabeluda comida pelo tubarão, e com o clima de suspense constante que eles viviam de taran, taran, tan, 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 a ponto do pai dele ser morto por algum tubarão do asfalto, né? Morto por alguma perna cabeluda com uma arma e a certeza da impunidade. Afinal, a perna cabeluda representa o medo de coisas absurdas que podiam acontecer com você e que aconteceu com o Armando e que aconteceu com aquela pessoa que morreu e depois o tubarão comeu a perna. E agora, para quem não sabe, meu pai perdeu a mãe dele com 2 anos de idade e não tinha recordações dela. Ele teve um pai duro que nunca falou nem mesmo mostrou retratos dessa mãe para ele. Meu pai foi um militante político do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, desde quando ele era adolescente no Recife. E ao ser visitado por um irmão mais velho que ele desconhecia totalmente, justamente um irmão por parte dessa mãe, ele também buscou o seu passado e procurou por documentos dessa mãe, assim como o Armando. Meu pai nunca pegou em armas, sempre fez uma luta política de bastidores contra a ditadura militar. Porque era assim que o PCB agia. Ele foi professor universitário, já no Rio de Janeiro, quando fugiu de Recife. Mas antes ele tinha chegado até a estudar em Moscou. Depois meu pai foi preso e torturado no DOI-CODE em 1976. Eu tenho uma sequência de vídeos com ele. Tem até uma playlist aqui no canal que se chama Histórias do Meu Pai. Eu recomendo demais. Por sinal, eu tenho até que editar mais material que eu tenho, porque eu ainda não terminei. Então, meu pai, Ayrton Queiroz, que por um tempo já foi Pedro Teixeira, teve mais sorte que o Armando, que por um tempo foi Marcelo. Aí justamente eles me prenderam na Praça 15, na hora do rush, vindo para cá. Né? Eu ia com a minha capanga, essa capanga que eu jogava comigo, aí chegaram os três... de manhã, você estava indo para o trabalho do trabalho do circo, chegaram uns 3 ou 4 caras e disseram assim, moço, por favor, nos acompanhe. Você acompanha os senhores quem? Os senhores quem são? Isso não quer saber. Eu digo nada disso. Aí comecei a falar alto. Né? Um vozeirão. Você sabe que eu quando quero. Aí comecei a falar bem alto. Eles disseram, cala a boca, uma conversa. Vocês vieram aqui me prender. Cadê o documento do juiz autorizando a minha prisão? Mostrem. Não, mas você está carregando droga nessa. Né? Porra nenhuma, aqui não tem droga alguma. Isso aqui não é droga. Aqui são meus documentos. Estão vendo aqui? Ó, meus documentos. Aí joguei o documento assim para o alto. Todos os meus documentos. Tá? Que o meu nome era Ayrton de Albuquerque Queiroz. E que eu era funcionário do Ministério da Fazenda, era assessor do ministro Mário Henrique Simonsen, é certo? Eu trabalhava com ele no 10º andar do Ministério da Fazenda, era também coordenador do curso de Economia da UF e trabalhava no Conselho Interno. Tudo isso eu dizia gritando e repetindo meu nome várias vezes. Meu nome, eu fiz um verdadeiro discurso dizendo que a ditadura militar fascista estava prendendo-me, estava querendo me levar para tortura no DOI-CODE. Eu dizia tudo muito alto, gritava meu nome, repetia. E chegou a fazer um grupo em volta ou as pessoas gritavam? Muita gente, uma aglomeração de muito grande. Finalmente, eles cansaram-se daquilo, aí cada um me pega, um pelo braço, pelo outro, um pela perna, pelo outro, por baixo, eu fui levado assim como um frango. Assim, pelo ar. Entendeu? E enquanto ele me levava, eu gritava. Né? Aí ele me levava até um carro, um Opala velho, que estava debaixo do viaduto, LI 1504, era a placa, amarelo. Contra o Nordeste, vai aquele grupaço todo, vão até o cardeal, Eugênio Câmara, vão até o cardeal, olha, foi o professor aí, olha, saiu tudo lá e pediram ao cardeal para que ele procurasse interferir para que eles não me matassem. O cardeal se prontificou a fazer isso lá. E saíram dali direto, foram para a imprensa. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, todo mundo. No outro dia, toda a notícia do Brasil todo estava lá estampado. Eu passei lá 10 dias, que era o prazo de incomunicabilidade.
comunicar. Nesses 10 dias, que a mim pareceram muito mais que 10, né, porque eles não me deixaram dormir, eles me sacanearam o máximo que você pode. Muitos choques elétricos, com barulhos horrorosos, mas o pior de tudo é que eles, ao irem lá na casa do Fonseca, eles gravaram as vozes de vocês pequenos, por lá dos filhos pequenos, gravaram lá, e colocavam para que eu ouvisse lá de fora, no lugar onde eu estava, para que eu ouvisse. Puta que pariu. Isso foi muito pior do que os choques. Eu enlouqueci com isso. Eu disse, me matem. Mas, por favor, meus filhos não. É isso, porra nenhuma, seu filho da puta, não sei o quê. Impropérios. Só para finalizar, esse filme já é muito vencedor, gente. Porque já ganhou vários prêmios, inclusive na estreia dele no Festival de Cannes, ano passado. Tiveram outros inúmeros prêmios, mas o mais recente agora foi um inédito para o Brasil, o Critics' Choice Award, que é uma associação de críticos de cinema lá dos Estados Unidos. Essa associação deu o prêmio de melhor filme estrangeiro para O Agente Secreto. Esse prêmio o Brasil nunca tinha tido antes. Mas, gente, mesmo assim foi um gosto de amargo doce, porque eles não deram o prêmio no palco. Supostamente para reduzir o tempo de cerimônia, eles entregaram alguns prêmios considerados menos importantes ali no tapete vermelho. Entre as entrevistas, aquele passa e passa de gente, fotógrafo gritando e tudo mais. O ó. For Best Foreign Language Film goes to The Secret Agent. Yeah? You're winners tonight, baby! Winner! Did you have any... Agora, você considerar que um melhor filme, só porque não é de língua inglesa, merece receber o prêmio entre um blá 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 de repórteres ali fora e na rua, tá difícil, né? Mas os brasileiros são os donos da internet e na hora mesmo enxovalharam tanto as redes sociais do prêmio que chegaram a chamar o Wagner e o Kleber lá no palco para agradecer propriamente o prêmio que recebeu ali no tapete vermelho na rua e ainda por cima anunciar a categoria de melhor filme da noite. E aí, na hora, o Wagner ainda zombou. Ele disse, categoria de melhor filme, que no meu país a gente chamaria de melhor filme estrangeiro. Now it's our honor to present the award for Best Picture. Or, as we call it in Brazil, Best Foreign Picture. Here are the nominees. Ah, gente, não é por nada não, mas ele tá voando, ele tá sapateando, ele está sambando em cima do colonialismo. Ele é um muso decolonial do nosso cinema. E agora, nesse domingo, é o Globo de Ouro. E só para deixar um gostinho para vocês de que vai ser bom demais, o Kleber Mendonça está preparando um concurso de sósias da Dona Sebastiana justamente nesse domingo, dia 11 de janeiro, lá no cinema NET Estação Botafogo, no Rio de Janeiro, tá, gente? Em Botafogo, no Rio de Janeiro. Imagina a festa que vai ser, a farra que vai ser muito engraçado. E o prêmio para quem ganhar esse concurso de sósia vai ser 3 coisas que eles não podem contar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre aqui nesse canal. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam também no canal. E também não esqueçam de deixar os seus comentários, porque isso ajuda demais ao algoritmo.